Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Ciência da Bola. E hoje a gente está num cenário diferente, um episódio especial, esse é o episódio 145. A gente está em Florianópolis, cobrindo aqui o simpósio, o terceiro simpósio de futebol e futsal, vários palestrantes, vários nomes, vocês vão acompanhar aí os trechos. E reservei um tempinho aqui, corrido, mas a gente vai conseguir realizar essa edição do podcast com o Rodrigo Leitão. Rodrigo, prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Ele já esteve em outro momento do Ciência da Bola, né, no nosso encontro de treinadores. E aqui ele está como palestrante, fez uma baita palestra no segundo dia. E a gente conseguiu aqui um local para conversar um pouco mais, para entender o trabalho que você vem desenvolvendo dentro do futebol, tanto os estudos, os clubes que você já passou, e entender também o contexto do que você trouxe aqui para o simpósio, sobre o modelo de jogo, enfim, a sua especialidade, tenho certeza que o pessoal já conhece um pouco da sua carreira, mas apresente para a gente, Rodrigo, um pouco mais do que foi falado aqui no simpósio. Legal. Bom, de novo, agradecer a oportunidade, né, e ao vivo, assim, tete a tete, muito mais possibilidades do que quando a gente está no online, apesar do online ser uma alternativa de fato mais abrangente hoje, né, possibilita a gente atingir um maior número de pessoas e não precisa deslocar ninguém para lugar nenhum, mas enfim. E sobre o simpósio, sobre a fala aqui, bom, primeiro que a gente precisa de mais eventos desse tipo, né, para poder, de fato, reunir as pessoas que conseguem militar no futebol e na universidade, né? Então, esse evento é um evento que, diferente, a proposta ela é bem interessante na medida em que a gente tem pessoas que estão envolvidas com pesquisa, pessoas que estão publicando mundialmente e são referências no cenário da universidade. A gente tem gente do futebol, que está dentro do futebol, de alguma maneira, trazendo as suas experiências para o contexto acadêmico. E a gente tem gente que está com o pé no futebol, que tem formação acadêmica, que consegue conectar as duas coisas. E esse tipo de evento ele é importante por quê? Porque ele se difere dos demais quando só tem é só o público acadêmico e a publicação e os artigos, ou quando é só um evento de troca de experiências relacionadas à prática do dia a dia. Então, contemplando tudo isso, eu vim para falar um pouquinho sobre um dos temas, que era a operacionalização do modelo de jogo, e foi isso que aconteceu ontem. Foi um debate legal, né? A gente conseguiu, acredito, trazer alguns insights e algumas provocações para esse tema. Então, quem não participou dessa edição, fica aí já o convite para em outros momentos ter a oportunidade de participar, não só nesse evento aqui em Florianópolis, mas qualquer outro evento. Se você é estudante, se você está aí querendo se capacitar, é muito importante momentos como esse, para conhecer também feras como o Rodrigo e tantos outros. Em relação ao que você apresentou ontem, foi uma baita palestra, eu acompanhei. O que de novo em relação à operacionalização do modelo de jogo você trouxe para o pessoal, até para dar um gostinho aí, para que em breve, vi que talvez já sair publicações, né, de alguns estudos, o que você poderia destacar? Eu acho que eu vou destacar, acho que o principal que é assim, a provocação, né? A provocação que eu trouxe, porque ainda que o tema fosse modelo de jogo, a operacionalização disso no treino, né? Daquilo que se trata dos comportamentos do modelo de jogo, a minha provocação foi no sentido de tentar inverter um pouquinho a ideia, né? De que a gente precisa ter o modelo de jogo como norteador do processo de treino. Uhum. Então a minha provocação foi no sentido de justamente trazer essa interrogação. Precisa mesmo? Né? A gente precisa ter o modelo de jogo como norteador do processo? A gente precisa mesmo ter ele como orientador? Será que não pode ter ele como meio para alguma coisa e não como fim? Ou será que a gente precisa dele como meio, inclusive? A gente não pode ter outras alternativas, né? E essas provocações, eu trouxe ali vídeos de treino, trouxe alguns dados para justamente justificarem a minha fala, né, como uma fala provocativa, não para trazer uma verdade para o lado de cá ou para o lado de lá, mas para a gente tentar, como sempre, ter criticidade naquilo que a gente lê, escuta e pratica, porque senão a gente fica meio que copiando e colando, né? Sim, Traz uma ideia que a gente viu e aplica sem entender a essência da ideia, o significado da ideia. Então, eu acho que foi um pouco disso, né? E como eu estava te dizendo aqui antes da gente conversar, acho que isso fez muito sentido
pela procura hoje, né, um dia depois da minha fala, muitas pessoas me procurando para falar sobre a fala de ontem, que acho que se sentiram provocadas e acho que o objetivo foi bem atingido. É porque faz parte do processo de criação e desenvolvimento do conhecimento. São as perguntas. E perguntas provocativas talvez faça também a gente se perguntar, como você disse, será que o que é feito hoje faz sentido? Se faz sentido, como faz sentido, o que precisa alterar? E nos últimos anos cresceu muito essa busca por entender o modelo de jogo, a questão também tanto a modelação quanto a execução do modelo de jogo. São vários estudos que vieram de correntes portuguesas, de correntes europeias. No Brasil hoje a gente já tem vários profissionais também que fazem estudos em relação a isso, só que ainda gera um pouco de dúvida. O que seria o modelo de jogo? O que seria a concepção de jogo? Poderia deixar um pouco claro essa conceitualmente para o público conseguir compreender, até para a gente avançar um pouco na conversa. Perfeito. Eu até vou trazer então assim, uma definição que ela está muito mais voltada ali para a gente atingir um público maior do que uma linguagem técnica acadêmica que vai trazer para o lado da universidade, né? Então, acho que na concepção mais aberta da ideia de modelo de jogo, a gente pode pensar que ele é meio que uma identificação da equipe, né? São comportamentos que identificam uma equipe. Então, por exemplo, se a gente pega uma equipe que a gente troca a camisa dela e bota outra camisa, a gente não sabe que é aquela equipe, mas a gente olha e fala, nossa, não parece que é a equipe porque ela não está com o uniforme daquela equipe, mas eu identifico uma forma de jogar que me faz lembrar aquela equipe. Essa identidade que te faz lembrar aquela equipe tem a ver com comportamentos que são típicos daquela equipe. Uhum. Esses comportamentos que são típicos na hora de atacar, na hora de defender, nas transições, nas bolas paradas, é o que conceitua, né, o que ajuda a conceituar o que é modelo de jogo. Então, em outras palavras, o modelo de jogo é uma série de comportamentos que caracterizam a identidade de uma equipe quando ela ataca, quando ela defende, quando ela transita ou transiciona e nas bolas paradas. É isso. E essa modelação nasce da própria organização dos atletas e das características, ou em muitos casos ela vem de algo externo, uma característica do clube, história, então, ou os dois, acho que essa é uma questão importante, porque se a gente não olhar para trás, ele vai 2010 ou 2011 para trás, e a gente pensar no modelo de jogo como um conceito formal aplicado em futebol, a gente ia entender que em muitos países isso não era um conceito ainda norteador de nada, né? Uhum. Mas, claro, a gente tem ali publicações já bem mais antigas de países, por exemplo, como Portugal, que trazem uma definição que daqui a um pouco vai para o futebol. O modelo de jogo, ele é algo que uma equipe pode ter, que um clube pode ter, que um treinador pode ter conceitualmente, mas, acima de tudo, se a gente não entendesse o modelo de jogo como algo norteador do treino ou norteador da confecção de comportamentos de uma equipe, ele ia aparecer de qualquer maneira. Porque na medida que você tem 11 jogadores que se conectam dentro do campo, isso faz emergir um modelo. Então, eu querendo ou não, eu treinando ou não, isso vai acontecer. Aí tem algumas coisas que vão na contramão da ideia de que isso vai aparecer. Por exemplo, se eu sei que isso vai aparecer, mas eu tenho uma ideia fixada de que, para mim, a equipe tem que se comportar de determinada forma, para atacar, defender, nas transições, etc. E eu não entendo o que os jogadores que eu tenho são capazes de fazer, se manifestar como comportamento, então eu posso estar indo na contramão da performance, na medida que, ao invés de eu aproveitar o máximo potencial de cada um, eu estou, na verdade, fazendo o contrário. Então tem clubes que acabam, e aí estou falando no cenário mundial, acabam contratando então jogadores e treinadores já pensando num modelo. E aí fica um pouco mais... faz mais sentido a ideia de se ter um modelo planejado, idealizado e operacionalizado. Agora, o que eu defendi ontem é justamente baseado nesse entendimento, que se eu, ao invés de ter um modelo que vai fechar comportamentos de alguma maneira, e eu vou tomar cuidado com o que eu estou falando, porque senão alguém já vai vir, não, mas não é isso, né? A gente parte de princípios e a ideia é então, que a gente parte de princípios e que a gente não sabe o que esses princípios vão levar, ok. Mas a gente parte de alguma coisa que vai, e aí, citando o Garganta, a gente vai acabar condicionando a percepção dos jogadores
para determinadas soluções, a partir dos problemas que eles percebem. Então, de alguma forma, eu estou fechando as possibilidades. E aí a provocação é justamente essa. Bom, para que a gente vai fazer isso? Por que a gente não pode fazer o contrário disso? Né? Por que a gente não pode dar um sem número de possibilidades partindo daquilo que é potencial do jogador, olhando para o jogador e permitindo, então, que qualquer coisa que se manifeste ali não seja um comportamento típico da minha ideia como treinador, mas sim daquilo que os jogadores podem manifestar como solução aos problemas que vão aparecendo no jogo. E o papel do treinador neste momento? Porque em muitos momentos, você também citou que o clube precisa contratar, se ele quer uma proposta de jogo, um modelo, de acordo com as características. E no Brasil, normalmente, isso não acontece, em muitos casos. Às vezes o treinador vem e não tem nada a ver com o próprio elenco. E aí precisa de ter toda aquela mudança. É um desafio, e como que o treinador se encaixa nesse processo? Bom, acho que essa pergunta é importante justamente por conta de alguns debates que surgiram pós a minha apresentação, inclusive. Mas eu vi o papel do treinador, nós treinadores aqui no Brasil, a gente tem que a gente se adapta muito às condições que não são dadas. Então, acho que uma coisa que nós treinadores brasileiros fazemos muito bem é interpretar as circunstâncias e o perfil dos jogadores que a gente tem para trabalhar. No entanto, com o advento da entrada de novas ideias e de novos conceitos, acaba que em algum momento alguns treinadores ficam sendo meio que estereotipados como o treinador que gosta de jogar daquele jeito só, o treinador que só sabe fazer a coisa daquele jeito. Só na defesa, isso. Bloco alto, bloco baixo, já vai exatamente, vai caracterizando o treinador, né? E acho isso ruim, não ruim por parte do treinador, acho ruim que as pessoas tentem caracterizar os treinadores, porque no final das contas, todos nós treinadores, o que a gente tem de tentativa de trabalho é conseguir desenvolver o trabalho em qualquer contexto, seja aquele contexto que se apresenta. Obviamente que a gente tem nós temos preferências, mas as preferências fazem sentido no contexto ou não fazem sentido no contexto? Se não fazem, como é que a gente trabalha? Não trabalho então, eu não quero. Não é assim que funciona, né? A gente precisa desenvolver habilidades para que em contextos que não são aqueles que a gente pensa ideais, a gente precisa conseguir fazer a coisa acontecer. Então, com isso, o papel do treinador ele passa a ser não, ele é muito importante na medida em que quando você, ao invés de fechar em um tipo de perfil de comportamento específico para que os jogadores tenham como comportamentos dentro do campo, na medida que você parte de uma ideia mais aberta, que você precisa que os jogadores, então, consigam a sua melhor versão Sim. individual dentro daquele contexto coletivo, o teu papel é de conseguir criar desafios de treino, criar repertório de treino para desenvolver isso em cada atleta. Mas são indivíduos diferentes, então é desafiador e muito mais desafiador, porque como são indivíduos diferentes, o teu desafio de treino, a tua proposta de treino precisa contemplar todas essas diferenças. E no jogo, isso passa a ser mais importante ainda, porque no final das contas, se as coisas não saem exatamente como se imagina dentro da preparação de uma partida, é porque certamente dentro do contexto de treino, as coisas ainda não atingiram os níveis que são necessários para que os jogadores consigam, como protagonistas do jogo, resolver todos os problemas que aparecem. Então, qual que é o papel do treinador aí? É conseguir, no jogo, também ser um agente capaz de melhorar e desenvolver os jogadores para que as suas percepções dentro do jogo resolvam os problemas que estão aparecendo. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente olha para o jogador e diz assim, ao invés de a gente pensar em modelo, vamos olhar para o jogador, vamos desenvolver o jogador, vamos potencializar o que o jogador faz de melhor, fica parecendo justamente então que o papel do treinador é secundário, na medida que, então deixa fazer o que quiser e pronto. Não é deixar fazer o que quiser, é ao contrário disso. Vamos tentar otimizar o máximo possível com as minhas possibilidades de ser treinador, o desempenho do jogador. E com isso, o meu papel como treinador passa a ser muito mais significativo, porque não é simples você trabalhar com desenvolvimento de atletas de alto nível, que têm características diferentes dentro de um contexto coletivo. E se não é simples, envolve estudo, envolve entendimento. E tempo em muitos momentos, né? Tempo, e aí também acho que uma pergunta, uma colocação que também me ajuda a explicar o seguinte. Vamos imaginar assim, João, se você vai para um time e você tem 2 dias para um jogo, ou 3.
e você tem ideias que talvez corroborem ali com os jogadores que você tem, ou às vezes não. Se as suas ideias fazem sentido para aqueles jogadores, ok, talvez você consiga em 3 dias alguma coisa. Se não fazem sentido, é melhor você recuar, esperar e trabalhar outras questões para ganhar tempo. Agora, se o teu processo está focado no jogador, não importa quais são as coisas que eles têm ali, porque você vai aproveitar o que ele já tem. Então, você precisa de menos tempo. Porque se você vai aproveitar o que ele já tem, você já tem um ponto de partida que está no alto nível, que está numa prateleira superior. E aí eu penso que isso é muito mais, do seu ponto de vista prático, muito mais aceitável em relação ao tempo que você tem disponível. Não sei se isso ficou claro. É você conhecer as características e o potencial que o atleta tem individualmente, para a partir disso você permitir esse desenvolvimento. Seria algo nesse sentido. Exatamente, permitir esse desenvolvimento que venha do jogador para a equipe e não da ideia do treinador para o jogador. Então, contextualizando, até para ver se eu entendi, se o pessoal também consegue compreender, e sempre o treinador ele vem com uma ideia coletiva para a equipe, tentar mudar tudo de uma vez, ou pelo menos a maior parte dos atletas. A ideia é você entender os contextos de cada um, as características de cada um, o tanto que cada um pode performar e pode melhorar, para aí sim você, como treinador, ter esse olhar clínico e conseguir criar uma maneira de jogar. Seria algo nesse sentido. Criar uma, não diria criar uma maneira de jogar, mas aproveitar a melhor maneira que aquele grupo de jogadores pode jogar. Aproveitar a melhor maneira. E isso necessita que o treinador ele entenda mais do que tática, ele entenda mais de organização de equipes, ele consiga ter esse olhar individual. É um outro desafio também. Será que os nossos treinadores eles conseguem perceber essa questão? Estão preparados? De verdade, eu acho que os nossos treinadores, historicamente, estão muito preparados para isso. Eu acho que a gente, de alguma maneira, acaba criando um inconsciente coletivo que vai na contramão disso, assim, de fazer parecer que os treinadores não entendem disso. Eu acho que a gente entende muito disso. Agora, tem uma questão aí que é importante, até para que a minha fala não fique só tomando pedrada, né? É que, a partir disso, é preciso bastante conhecimento para operacionalizar treino. A partir disso, é preciso bastante conhecimento para entender como desenvolver um jogador dentro de um contexto coletivo, porque senão fica parecendo, então, o treinador não precisa entender de nada que envolva a tática coletiva de equipe. Não, ao contrário, ele tem que entender muito. Também, né? Exatamente. Agora, como que o indivíduo, o jogador, ele está dentro desse contexto coletivo? E esse olhar para formatar treino, ao mesmo tempo que você faça crescer o indivíduo e a equipe, eu acho que é fundamental que as pessoas entendam. Isso precisa de estudo, isso precisa de conhecimento. E quando eu falo estudo, não quero que ninguém fique assim, então tem que pegar livro e ficar lendo. Não é disso que eu estou falando, isso também é estudo. Mas eu estou dizendo que é uma conversa, a gente está trocando ideia, a gente cresce com a conversa. Ver um jogo e discutir sobre um jogo, isso é estudo. Assistir uma coletiva de imprensa e entender o que o treinador está falando sobre as suas ideias para aquela partida, da mesma forma. Assistir um treino de um companheiro de profissão, conversar com um atleta que foi exposto a determinado tipo de trabalho com determinado treinador, isso tudo e um monte de outras coisas é estudo, né? E sendo assim, então, a gente precisa entender que olhar para o jogador não é só entrega a bola para ele e deixa ele resolver. Não. Olhar para o jogador é conseguir fazer com que ele, de fato, seja a melhor versão que ele pode ser dentro daquele contexto trabalhando contigo. Não atrapalhar, muitas vezes, o processo. Eu vi uma vez uma frase, não lembro quem disse isso, mas que se você deixar os atletas durante um tempo sozinho, sem um treinador, vai acontecer ali uma característica, padrões vão se repetir. Eles entre si vão conseguir desenvolver aqueles atletas que vão jogar em determinada posição, e o papel do treinador é acelerar esse processo. Então casa muito bem no que você disse, acelerar esse processo como? Aproveitando a individualidade de cada um para criar mesmo ali de uma forma mais rápida a necessidade de desenvolvimento desses atletas e aí sim a equipe com êxito. Sabendo fazer ajustes também. Você acredita que com o tempo que o treinador tem é possível ele entender que aquele elenco, por exemplo, necessita de reforços, ou não está pronto ainda para determinada competição? Eu sou daquele
tipo de treinador que gosta muito de pensar em processo. E eu sei que a gente não tem tempo, a gente tem que ganhar jogo para ganhar tempo para desenvolver trabalho, né? E não o contrário, né? Então, como eu acredito muito em processo, eu sempre prefiro olhar para o quanto aquele grupo de jogadores pode se desenvolver para ser competitivo e para tentar ter bom desempenho e conseguir ganhar jogos. E aí, claro, não quero dizer com isso que a gente não precisa estar sempre atento aos melhores jogadores para se enquadrarem, para estarem presentes dentro do seu próprio processo. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, que é a balança entre aquilo que a gente olha para desenvolver individualmente os jogadores na perspectiva de deixar fazer fluir o que eles já sabem fazer, com aquilo que eles sabem fazer dentro de um contexto coletivo, porque são coisas diferentes. De fato, se a gente entregar o jogo para os jogadores e deixar que as coisas fluam sozinhas, elas vão se construir e a gente vai virar um agente que vai tentar catalisar, acelerar esse processo. Perfeito. No entanto, além disso, a gente precisa, dentro de uma balança, conseguir fazer com que esse processo que vai fazer com que os jogadores coletivamente joguem um bom jogo de futebol, que ele consiga não só potencializar individualmente cada um deles, mas consiga fortalecer as conexões de maneira que o jogar seja algo livre, mas com responsabilidade social. Ou seja, eu faço aquilo que entendo ser o melhor para o jogo dentro das condições que eu tenho como jogador, mas as minhas ações têm responsabilidade social, porque eu estou dentro de um grupo que precisa ganhar o jogo. Sim. Então, de alguma maneira, não é só não atrapalhar, eu acho que é muito de tentar conectar ideias, soluções de 11, 12, 20, 30 jogadores de um elenco a um propósito coletivo comum. E isso é muito mais do que só, e só entre aspas, deixar emergir ou acelerar um processo em que vai se manifestar um padrão de comportamentos de jogo. Perfeito. E a base para o desenvolvimento? Crianças, adolescentes, que ainda estão aí no seu processo de formação. Isso também se encaixa em todas as idades? Como que o perfil do treinador que está ali com crianças deveria ser nesse sentido? Então, isso é complicado porque, por exemplo, a minha fala ontem ela é uma fala provocativa no intuito de não descartar nada e não de trazer uma verdade absoluta sobre nada. Ela é provocativa para que a gente faça uma reflexão ao invés de, eu leio livros ou artigos em português porque estão em português. Então aquela ideia ela me faz sentido. Mas eu não conheço a outra que está escrito em holandês, em francês, ou em inglês, ou em alemão, porque se eu não tenho conhecimento desses idiomas, eu acabo só me fixando naquilo que está mais palatável, né? Então a minha provocação foi muito nesse sentido, de vamos tentar olhar outras coisas, vamos olhar para dentro, vamos tentar entender o que a gente faz. A gente conquistou tanta coisa no futebol brasileiro, e a gente olha muito pela janela, a gente olha muito para fora, a gente olha pouco para o espelho. Então a minha provocação está muito conectada com esse sentido. Por quê? Porque aí quando a gente vai para a base, eu acredito muito que a gente pode trabalhar de várias maneiras. A gente pode ter um currículo de formação, mas não adianta ter um currículo de formação que dura 5 anos, e daqui um pouco muda a diretoria, muda a coordenação e muda todo o processo. Também, Então, se a gente tiver continuidade, e não continuismo, né? Se a gente tiver continuidade, já vai, as coisas já vão se encaixar melhor. Agora, dentro da continuidade, se a gente tiver bons processos, as coisas vão se encaixar melhor ainda. Agora, qual que é o melhor processo? Não sei, porque a gente pode chegar no caminho final de várias formas e se um clube tem certeza absoluta que o jogador que ele quer formar para jogar um perfil de jogo, ok, nenhum problema. Como faz o Barcelona. Tem uma estrutura, né, de atleta que eles preferem. Né, exatamente. Agora, se o meu clube ele prefere ter uma formação ampla, que não feche em comportamentos, mas que dê ao jogador a possibilidade de conseguir estar em qualquer modelo ou estar em qualquer clube, porque ele tem um repertório variável, claro, se você me perguntar o que você acha melhor, bom, se eu estivesse trabalhando no Barcelona, eu ia dizer que era melhor formar como o Barcelona forma. Mas se eu estiver em qualquer outro clube que eu não tenho um processo definido que vai fazer com que o jogador chegue no final de determinada maneira porque o clube vai usar daquela forma,
eu prefiro que ela seja mais abrangente. E aí a questão sob o ponto de vista da formação, o que é melhor, mais abrangente ou mais especializado, né? Acho que os pedagogos de esporte podem responder ou criticar, mas para mim está muito claro. A gente precisa ter uma abrangência maior, a gente precisa aumentar repertório, a gente precisa olhar para o indivíduo e potencializar os indivíduos e não formatá-los, né? A última conversa que a gente teve foi até se não me engano, a gente teve um papo anterior, há uns anos atrás, tivemos aí também no nosso encontro, que você até deixou claro que o futebol, algumas pessoas falam que ele é tático. Você disse que a essência é a individualidade, é a técnica. Queria que você explicasse um pouco isso, deixasse claro. Me marcou isso, porque realmente a gente sempre pensa, vamos pensar na tática, futebol é tática, é coletivo, mas que adianta estar todo mundo ali no 4-3-3, ou todo mundo tendo as mesmas características organizadas, se quem está fazendo tudo aquilo é uma pessoa, é um indivíduo, e que pode ser o diferencial, talvez, ali, de um lance, ou uma genialidade, né, de um drible, algo nesse sentido. Queria que você explicasse para o pessoal o porquê, né, de a gente colocar essa questão, essa essência individual, como mais importante do que o coletivo dentro do futebol. Não sei se eu falei alguma besteira em relação a isso. Foi exatamente isso mesmo, foi exatamente isso. E eu acho que eu vou dar um exemplo prático antes de tentar explicar, né? Então, eu tive um jogador, 2012 ou 13, categoria de base, um jogador que está jogando em alto nível na Europa. A gente tinha algumas atividades em que, em geral, os jogadores, quando chegavam na linha de fundo, ali num jogo de 11 contra 11, né, eles tinham ali uma leitura sobre se valia a pena ir para o drible, jogar a bola para a área ou retornar o jogo para fazer uma circulação de bola. Então eles tinham ali algumas referências para que eles tomassem a decisão do que fosse melhor, né? E muitos dos jogadores ali, quando chegavam naquele tipo de circunstância, quando confrontavam um contra um mais cobertura, tinham preferência por soluções que não eram o drible, né? Soluções que te envolviam ou passe para recomeçar, ou passe para trás para uma finalização, ou um cruzamento. E esse jogador, especificamente, ele era um jogador que, quando chegava nessa circunstância, de 1 contra 1, ele ia para cima. E chegasse na circunstância de 1 contra 1 mais cobertura, ele ia para cima. E muitas vezes ele tinha sucesso, e algumas vezes ele não tinha sucesso, né? E ele foi se forjando assim, né? Em interpretar que talvez mesmo 1 contra 2 pudesse ser algo que ele conseguisse levar vantagem. Aparentemente, isso pode ser para algumas pessoas um contrassenso, né? Mas 1 contra 2 levar vantagem? Tudo que a defesa quer é conseguir ter uma cobertura para uma marcação ali e tal. E ele foi ficando tão bom nisso, que hoje ele faz isso fora do Brasil, e já fez isso na seleção, e é para dizer o seguinte, né? Qual é o limite da relação eu-bola adversário que um jogador tem? Onde está o limite? O limite muitas vezes está naquilo que a gente pensa coletivamente, né? A gente pensa que é mais prático que você, quando estiver no 1 contra 2, e o de 2 tem vantagem. O de 2 tem a vantagem. E isso faz todo sentido, ok? Não é nenhuma loucura, isso faz sentido. Mas onde é que está o limite da ação técnica? Está no discurso de que isso, 1 contra 2 não dá, é desvantagem. Então a desvantagem cria um condicionamento da percepção que é, muitas vezes, de quem não está executando, é de quem está planejando o treino, né? Não é do jogador, é do treinador. Então, assim, acho que esse exemplo ele ilustra a resposta que eu quero dar para a tua pergunta. O eu-bola, entendendo as conexões do eu-bola com o companheiro, com o adversário, com o alvo, ele precisa encontrar os limites do jogador. E às vezes a gente para muito antes. Mas os limites são aqueles que fazem com que, em uma defesa tão bem estruturada, um jogador consiga gerar uma ação de desequilíbrio. Seja um drible ou seja um passe que ninguém estava esperando. Ou uma finalização. Ou uma finalização que, caramba, como é que ele criou essa oportunidade? Não tinha uma oportunidade, ele criou uma oportunidade de finalização, né? Numa posição de corpo, enfim. E isso, claro, está conectado com tomada de decisão, com uma tática individual. Mas é do jogador que reforça a sua ação com bola. Ou na sua ação em relação à bola. Às vezes você não está com a bola, mas você está se relacionando com ela
para tentar encontrar uma circunstância em que a hora que você estiver com a bola, você tome vantagem. Então é por isso que a ação técnica ela é determinante. Porque se tudo funcionar e no final das contas eu sair na cara do gol e chutar para fora, não adiantou nada. Exato. Esse é o exemplo também dos mais determinantes do jogo, né? Que é da ação técnica. E alguém pode estar ouvindo e dizer assim, não, mas será que isso não é óbvio? Talvez seja. Mas se é óbvio, então por que a gente se preocupa tanto mais com outras coisas? Não estou pedindo para ninguém se preocupar das outras coisas. Eu só estou tentando responder para você por que para mim, tá claro que se a gente precisasse hierarquizar aquilo que é mais importante, é a ação técnica do jogador. Começaria pela essência. Até porque são os limites que você disse. A partir do momento que você até fala para um atleta, seja na base ou até no profissional, que 2 contra 1 é vantagem para quem... esses dois, né? Esse um vai pensar, realmente, é vantagem para ele. Sendo que às vezes ele tem uma capacidade até para se desenvolver, para conseguir superar esses dois. E aí ele fica mesmo como se fosse um molde. O treinador falou, o outro treinador que eu tive experiência também falou que não dá. E aí muda o formato. Em vez de eu partir para cima, eu vou parar e vou dar o passo para trás. Então, porque ele começa a se condicionar com o seguinte, ó, se tem 2 me marcando, tem alguém livre em algum lugar. Ele começa a procurar onde é que ele está, né? E ele passa a desconsiderar a própria possibilidade que ele tem com a bola de fazer algo diferente de procurar o cara que está livre. E eu já sei que alguém vai ficar criticando essa minha fala, né? Eu já sei que a gente vai ter alguma repercussão em relação a isso. Porque não é simplificar nada, mas é tentar entender de fato que é o que você falou agora, né? A gente está limitando a partir daquilo que a gente pensa que é o certo e não aquilo que o jogador tem como possibilidade de realizar, né? Perfeito. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente é um público qualificado, quem acompanha o podcast. Se concorda, legal colocar aqui nos comentários. Se não concorda, como é um público que gosta de acompanhar e também está aberto a refletir, também coloca a opinião de vocês para que a gente tenha aí um grande leque de opiniões. E não precisa concordar, tá? Só não fica me esculachando, tá bom? É só isso. Para a gente fechar o papo, Rodrigo, eu até queria deixar assim, em público que em 2000 eu entrei na faculdade em 2007, me formei em 2012 em Educação Física, depois eu fui tentar seguir na carreira ali, mestrado, sempre com futebol, trabalhando com futebol, categoria de base. E eu lembro que lá em 2009, 2010, os primeiros contatos que eu tive ali com estudos foi com os textos do Rodrigo, vídeos ali na Universidade do Futebol, que você citou ontem lá na palestra. Isso foi interessante porque foi uma referência para mim no início, depois fui acompanhando vários trabalhos seus. E hoje a gente está aqui conversando, então para mim é um prazer também estar aqui nesse momento conversando com você. No que imaginaria, de encontrarmos nessa posição e compartilhando conhecimento. Aquilo que você fazia quando eu vi lá atrás, no início da minha carreira, hoje eu estou conseguindo dialogar com você para levar isso para as pessoas. Eu espero que outros João Vítores do passado que estejam nesse momento estudando, buscando a sua qualificação, se inspirem também em ambientes como esse, reflexões, aprendizados. E aí queria que você falasse um pouco de como que você vê esse cenário, esses anos que você vem também batalhando pelo conhecimento, pela melhoria do futebol brasileiro. Como que você vê o cenário hoje em relação a isso? Tá certo. Bom, primeiro obrigado pelas suas palavras. E de fato, quando a gente escreve alguma coisa ou publica alguma coisa, e agora muito mais, né? Mas vamos botar ali os anos 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais ou menos ali, com as publicações da Universidade do Futebol, mas a gente nunca sabe aonde que esses textos, esses vídeos, até onde eles vão, né? E eu fico feliz de fazer amigos que eu nem conheço, porque, na verdade, a tua fala é tão cuidadosa, tão carinhosa, que é como se a gente fosse amigo, né? Mesmo sem, de fato, se conhecer pessoalmente ou ter uma relação de encontros permanentes, enfim. E acho isso fantástico, porque, no final das contas, é isso que vale mais do que qualquer outra coisa, eu acho, né? E dentro disso, eu aproveito para fazer um gancho para dizer o seguinte: a gente precisa se fortalecer
enquanto futebol brasileiro, a gente precisa se fortalecer enquanto treinadores de futebol, quanto especialistas na área técnica de futebol, porque a gente pega uma fala de um amigo de profissão, corta ela, solta na rede social e dá-lhe uma retada, porque começa a criticar e a gente acha que isso está valorizando o que a gente pensa, porque a gente está criticando o que o outro pensa, né? E acho isso muito ruim, porque no final a gente está, todo mundo, a gente não precisa concordar com nada, mas a gente está na mesma empreitada. Então, acho que o mais saudável é quando a gente discorda, a gente ir a debate, não tentar esculachar com ninguém. E assim, isso acontece pra caramba, você sabe que acontece, porque dentro de uma conversa de 30 minutos, 1 hora e meia, sempre vai ter alguém que vai pegar alguma coisa e vai querer mexer, e não importa se é alguém que você tem mais afinidade ou não, acho que a gente tem que para fortalecer o futebol brasileiro, a gente precisa primeiro parar com isso, a gente está no mesmo barco, independente das nossas concordâncias ou divergências. Dito isso, eu penso que hoje a gente concorda mais do que diverge. Eu acho que o futebol, por conta de uma série de ações, de uma série de pessoas ao longo dos últimos 20, 30 anos, e eu estou dizendo 30 anos, e estou pensando em coisas que pessoas que nem estão mais em evidência começaram a tentar trazer à tona para debate, mas acho que as divergências eram muito maiores no começo. Acho que eu de fato, eu tive mais portas para abrir, né, quando comecei. Acho que as coisas eram mais complicadas. Acho que depois que você vai começando a trabalhar e conquistar resultado esportivo e respeito naquilo que você faz, as pessoas começam a ou te ouvir ou a não fechar a porta, então isso ajuda. Mas, de qualquer maneira, acredito que ainda tem espaço para a gente debater mais, ainda tem espaço gigantesco para a gente melhorar, mas, de fato, acho que o mais importante, né, e essa frase não é minha, do amigo Leandro Floriano, né, é uma coisa que eu já falei aqui agora, o momento que a gente está no momento que a gente está tentando parar de olhar pela janela e está começando a tentar olhar para o espelho. No momento que a gente começar a olhar para o espelho de fato e olhar o reflexo do que a gente faz ali no espelho, a gente vai conseguir melhorar cada vez mais a nossa prática, a gente vai conseguir melhorar cada vez mais a força que a gente tem como futebol e como profissionais do futebol. Se a gente continuar só olhando para a janela ou quebrando espelhos, a gente vai, ao invés de ter uma imagem real daquilo que a gente precisa fazer, a gente vai ter uma imagem distorcida e vai machucar muita gente que está aí para ajudar e a gente pensa que está aí para atrapalhar, né? E não tem ninguém para atrapalhar. A verdade é que todo mundo quer a mesma coisa, só que quando a gente pensa que criticar é a melhor forma, ok, critiquem, mas critiquem no debate. Não critica no âmbito de tentar ficar lacrando, né? Porque acho que isso contribui pouco. E eu não estou com isso querendo lacrar, obviamente, né? Mas eu penso isso, que nós estamos nesse momento em que a gente precisa olhar para dentro e ter mais carinho uns com os outros dentro daquilo que a gente faz, dentro do cenário esportivo, nas diversas áreas do futebol. Legal. A gente tenta fazer isso aqui no Ciência da Bola. Críticas sempre tem, muitas. No começo tinha um pouco de dificuldade por apresentar ideias diferentes, com pessoas diferentes, e hoje eu começo a perceber que o problema de algumas críticas, às vezes, está a falta, de repente, de um breve conhecimento sobre aquilo. Como você disse, discordar é interessante, faz parte, né? Senão a gente estaria aqui só dando razões, e o futebol não é bem assim. Agora, as críticas infundadas que façam que a gente, como você disse, né, quebra o espelho. Crítica boa é aquela que leva para o debate. Exato. Não é aquela que tenta matar ninguém, né? Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Por esse papo. A gente vai ficar por aqui porque em breve quero conversar novamente com o Rodrigo para a gente falar de outros assuntos. Aqui foi algo mais curto, mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, quem está no YouTube, Spotify também, marque favorito. Siga o Rodrigo nas redes sociais. Vou deixar aqui abaixo as redes sociais para que vocês possam acompanhar, tá bom? Grande abraço, até o próximo episódio.